Olá, sejam bem-vindos. Você sente que a sua vida precisa de uma transformação? Em meio ao caos, ela se reinventou. Trabalhou seu corpo, sua energia, suas crenças, seus hábitos e se transformou. Hoje, ela transborda tudo o que aprendeu para outras mulheres. Eu converso com Tati Lima. Ela é terapeuta de relacionamento 40+, especialista em neurociência relacional e reprogramação emocional, fundadora da comunidade Match Perfeito 40+. Tati, um prazer te receber aqui. O prazer é meu, Zeila. Conta pra gente como foi essa sua transformação e como é ajudar outras mulheres a se transformarem. Elas te procuram mais por questões profissionais ou pessoais? Seja bem-vinda. Zeila, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite de estar aqui com você hoje. Isso é muito legal, essa oportunidade de estar falando também para outras pessoas sobre o meu trabalho. Como você mesmo disse, eu já ajudo mulheres acima de 40 anos e essa mensagem poder propagar ainda mais essas mulheres através do teu programa, eu fico muito feliz. Porque sim, hoje ajudo mulheres 40+ a se reinventarem depois dos 40, numa fase onde a maioria das mulheres sentem que a vida está ladeira abaixo, né? Que nada mais pode ser feito, que é preciso se conformar com o corpo que tem, se conformar com o relacionamento que tem ou o que não tem, se conformar com o emprego que está, que nada mais pode ser mudado ou transformado. Ou que é tarde demais para mudar, né? Ou que é tarde demais para mudar, para realizar, para conquistar. Então, você me fez uma pergunta se as mulheres me procuram mais para mudanças de relacionamento, ou por conta de relacionamento, ou por mudanças profissionais. Eu vou te dizer que a maior dor hoje, uma das maiores dores do ser humano, são os relacionamentos. Então, a maioria das mulheres me procuram por conta de relacionamentos, ou problemas de relacionamentos, ou querem viver um relacionamento depois dessa fase que muitas delas, né, já casaram, separaram, ou são mães solteiras e estão num momento agora um pouco perdidas, por conta dessas crenças limitantes de acharem que nada mais pode ser feito ou que estão velhas demais e que para um relacionamento agora os homens preferem as novinhas. Então essas mulheres acabam me procurando, na maioria das vezes, por conta de relacionamentos, em busca de resolver questões relacionais. Mas quando elas chegam até mim com essa questão e nós começamos a trabalhar através de mentorias, através dos meus atendimentos, né, através de terapia, muitas dessas mulheres começam a descobrir que elas vêm por conta de uma dor, mas que na verdade o que elas estão precisando é de uma vida nova. E essa vida nova impacta em trabalharmos as principais áreas da vida. A área de saúde física e a saúde mental, a área profissional financeira e a área relacional, não necessariamente somente a área de relacionamentos homem e mulher, mas uma área de relacionamentos com os filhos, relacionamentos de amizades, relacionamentos com pai e mãe. E às vezes dela com ela mesma, né? E às vezes dela Porque quando você comenta de trabalhar o corpo, de trabalhar a forma como ela pensa, as crenças... o relacionamento é o amor próprio. Exato, e eu vi até numa das suas postagens que você coloca, né? A transformação ela tem que vir de dentro para fora. Exatamente, exatamente. Porque quando elas me procuram, normalmente elas têm uma dor, que é a dor do relacionamento, que elas acreditam que daquela forma, elas conquistando um relacionamento, elas vão se salvar e vão se sentir mais felizes, vão se sentir mais bonitas, vão se sentir mais completas. Mas a verdade é que quando eu, enquanto mulher, busco pela completude, pela individuação, quando eu aprendo a construir uma vida que tem mais vida dentro da minha vida, esse buraco ele começa a diminuir. Essa dor que ela acredita que é por conta do relacionamento e ela vai ser salva a partir do momento que ela tiver um relacionamento, esse buraco começa a diminuir. E quando esse buraco começa a diminuir e se fechar e ela começa a se sentir mais completa através
de começar a conquistar um corpo bonito mesmo depois dos 40 anos, a ter mais saúde física e emocional, a de repente se apaixonar por um hobby novo, se apaixonar por um negócio novo, ela começa a se sentir mais completa. E quando ela começa a se sentir mais completa, quando ela vai em busca de um relacionamento, ela já não vai mais em busca de alguém que a salve dela mesma. Então ela consegue ser mais seletiva e mais assertiva. E aí ela vai ser mais feliz. Exatamente, porque ela não vai movida pelas carências emocionais. Ela vai atrás de um companheiro. E aí a tendência de dar certo... Você falando me chamou a atenção, porque tem uma postagem que você coloca, né, e até você fala da valsa, né, que você dançou sua primeira valsa na sua festa de 50 anos, Na minha festa, né? de 50 anos. Então, assim, acho que tem uma coisa ali que você coloca, que eu achei muito interessante, que a gente, às vezes, espera que os outros realizem os nossos sonhos. Exato. Então, quando você comenta que elas te procuram achando que o relacionamento vai salvar, é de novo... Transferindo. A mulher projetando em outra pessoa aquilo que ela precisa, quando de fato, se ela se sente completa, ela se basta. Exato. E aí ela consegue, talvez, ter relacionamentos mais saudáveis a partir do momento que ela está bem com ela mesma. Exatamente. É esse raciocínio. É esse raciocínio. Porque o que acontece, né? Quando eu transfiro o sucesso da minha vida, e leia esse sucesso em diversas áreas da vida, quando eu transfiro o sucesso da minha vida, a felicidade da minha vida para outras pessoas, eu sempre me coloco no lugar de vítima. E vítimas não realizam, vítimas não são felizes. Agora, quando eu me coloco no lugar de protagonista da minha vida, é quando eu acabo escolhendo como é que eu quero construir a minha vida. Então, ao invés de eu esperar que o meu pai me salve, meus pais não fizeram por mim, porque meus pais não foram atenciosos comigo, porque os meus pais... Ok, todos nós temos uma história de vida e nós podemos trabalhar essas dores emocionais através de terapia, através de uma reprogramação emocional, que é o que eu trabalho. Podemos trabalhar isso, mas entenda que se você pauta a sua vida a olhar para trás, para quem não fez por você ou não te deram o que você necessitava, você vai estar sempre vivendo olhando para trás. E nenhuma autonomia você vai ter para construir a vida que você deseja. Então você vira vítima das circunstâncias e aí você acredita que nada mais você pode fazer, porque você sempre dependeu das circunstâncias que você viveu, das circunstâncias que teus pais lhe deram, das circunstâncias que o teu ex-marido, né, o teu ex-namorado te deixou. Então você está sempre olhando para trás. Agora, isso é o sentimento de vítima. A partir do momento que você vira protagonista, aí você escolhe o que você quer viver e você começa a traçar quais são os passos e construir uma personalidade que alcança a vida que você deseja viver. O exemplo que você deu da minha festa de 50 anos, né? Que eu dancei uma valsa. Então, assim, o que acontece? Eu não dancei a valsa de 15 anos e muitas mulheres desejaram, né, na sua infância, na sua adolescência, né, é o sonho. O sonho de dançar a festa de 15 anos. Eu vim de uma família completamente disfuncional, uma família que não tinha essas condições, então foi um sonho que passou 15 anos, não realizei. Depois eu tive o sonho de dançar essa valsa no casamento, não dancei, não realizei. O que eu faço com isso? Eu me frustro, eu vou me sentir uma coitada, uma vítima na minha vida, eu não dancei a valsa? Não. Como a Zeila disse que eu me reinventei depois dos 40 anos, e vamos contar essa história, hoje eu tenho a oportunidade de fazer uma festa de aniversário como a fiz e contratei um dançarino para dançar a valsa comigo. É o cenário ideal? Talvez não, mas é o cenário possível atualmente. E isso foi tão realizador quanto eu ter dançado aos 15 anos, quanto eu ter dançado num casamento. Por quê? Porque eu fiz por mim. Sim. E isso é muito gratificante, você saber que você tem esse poder na mão de adequar a sua vida e construir a sua vida, a sua felicidade nas condições que você tem. Sem dúvida, e aí você não espera, né? Que nem você falou, era o cenário ideal? Não, né? Talvez você quisesse nos 15, mas você de alguma forma fez por você. Exato. Realizou, né, o sonho de dançar a valsa. Sim. No momento seu.
e que você era a protagonista. Exatamente. Né? Então, não fica devendo em nada, né, o fato de não ter sido em outro momento. Talvez em outro momento não seria tão perfeito. Talvez não fosse tão valoroso, inclusive. E isso é muito emblemático para mim, inclusive, você ter citado a festa dos 50 anos e eu ter dançado essa valsa. Por quê? Por que é emblemático? Porque isso prova para mim e também para essa comunidade de mulheres 40 mais que eu lidero hoje em dia, que é possível sonhar e realizar. Às vezes você acredita que a sua única forma de ser feliz é com o marido que você teve ou com o namorado que você teve. E aí você se engessa naquela teoria que você colocou para você. Você mesmo coloca essa limitação. E a felicidade, ela é um estado de espírito. A felicidade é uma escolha de como você enxerga a sua vida, a perspectiva que você tem em relação aos fatos. Então, quando eu começo a mudar a minha perspectiva, eu posso me sentir realizada de outras formas. Então, não necessariamente é o marido que você teve, não necessariamente é o namorado que não te quis. Você pode construir uma vida onde você tenha mais leveza, onde você tenha outras realizações, mas também ter um novo amor depois dos 40 anos, depois dos 50 anos, um amor mais maduro, mais bem escolhido, mais de acordo com a personalidade que você tem. Porque nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Comenta um pouco, Tati, assim, você fala, né, da neurociência relacional e da reprogramação emocional. Sim. Como que esse método ajuda a fazer, a gerenciar essas emoções? Como que funciona isso? Então, a neurociência relacional, se eu for me aprofundar muito aqui, eu não vou conseguir, né? Eu vou passar horas aqui falando. Imagino, mas de uma forma mais simples. Mais simples, eu vou trazer exemplos, né? De como que a gente começa a entender o funcionamento do cérebro nas relações e o quanto que nós podemos perceber que podemos estar nos sabotando em determinados relacionamentos ou achando que gostamos demais de uma determinada pessoa e, na verdade, nós estamos tendo um vício emocional. Então, quando nós trazemos a neurociência relacional, é sobre entender o comportamento do nosso cérebro nos relacionamentos. Então, nós temos algumas descargas químicas quando nos apaixonamos, quando conhecemos uma pessoa, né? Nós temos essa descarga química. Então, na neurociência relacional, eu começo a entender como que eu construo um relacionamento através da neurociência, através da bioquímica do amor. Quais são as químicas que eu devo promover, né, para que eu tenha determinados hormônios a mais para que esse relacionamento se perpetue. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando uma pessoa ela conhece outra pessoa num primeiro encontro e ela tem relação sexual no primeiro encontro. Longe de mim julgar em relação, mas isso é promíscuo ou não é. Não é sobre isso. Mas quando a gente traz através da neurociência, se eu tenho sexo no primeiro encontro com uma pessoa que eu não criei nenhum tipo de conexão, eu não tenho nenhum tipo de, vamos dizer assim, apreciação com aquela pessoa, para o homem, na hora que ele tem o orgasmo com aquela pessoa, ele libera uma quantidade maior de dopamina. E a mulher, ela libera uma quantidade maior de ocitocina. A dopamina é considerado o hormônio de recompensa. Que a dopamina é liberada no hormônio no cérebro masculino, no cérebro feminino, da seguinte forma: eu tô com vontade de comer uma pizza. E aí você pede a pizza que você tá com vontade de comer. Aí você comeu uma pizza, você libera a dopamina. É uma recompensa. Você tá entendendo? E aí, o homem, ele libera muito mais dopamina depois do orgasmo. E a mulher libera ocitocina. Ocitocina é considerada o hormônio do amor. Então, ambos liberam os dois hormônios, só que um libera mais do que o outro. Mulher, mais ocitocina, homem, mais dopamina. O hormônio do amor. Por isso que a mulher, depois do orgasmo, depois do ato sexual, ela tem vontade de ficar abraçadinha, né, deitar do ladinho, e daí o olho já começa a revirar, e apaixonadinha já fica mais brilhoso, por conta da ocitocina. Então, se eu tenho sexo no primeiro encontro, naturalmente o hormônio de recompensa daquele homem já foi saciado. E o da mulher, não. E o da mulher, não. Ela quer mais daquilo.
Só que quando eu não gerei nenhum tipo de apreciação mútua, antecipada, conhecer os interesses da pessoa, a pessoa conhecer os meus interesses, você acaba... Nós vamos aqui, ó, nós vamos pedir um café, porque o papo aqui tá bom. Vamos pedir um cafezinho, mas a gente vai continuar isso aqui. Ok. Vamos lá, Tati. Eu quero um chocolatinho. Chocotino. Chocotino. E o seu Também vou acompanhá-la. Os dois competindo. Isso mesmo. Sim, obrigada. Bom, nós estamos aqui comentando, né, até Sim. porque você explicando da neurociência relacional, a gente entender como que a gente entra nos relacionamentos. Exato. E aí fica claro, né, que a mulher, ela tende a esperar mais do relacionamento, Exato. né, Porque ela se sente mais apaixonada. ela tem essa predisposição maior. Exato. Então, mesmo que num primeiro encontro, né, você já tenha todo, né, ali a intimidade, o homem vai falar, bom, ok, né, saio feliz daqui. E a mulher, ela vai esperar mais. E ela vai tender a achar que o problema é com ela. E tender a achar que o problema é com ela. Porque ela não teve uma oportunidade de mostrar quais são os valores dela. Porque é um primeiro encontro. Dificilmente em 2 horas de conversa, 3 horas que seja de conversa, você consegue demonstrar quais são os seus valores, os seus princípios, o teu estilo de vida, né? Então como é que você não consegue Você não mostrar, gera uma conexão. Você não gera uma conexão. Então você, para aquele homem, acaba sendo mais uma. E quando a gente passa, né, a aprofundar um pouquinho mais, a gente vê também que o homem, já se a gente for estudar um pouquinho de antropologia, ele traz essa necessidade, né, do desafio, da caça, da superação. A gente vê os meninos, as crianças, eles gostam, né, daquelas brincadeiras de luta, de corrida de carro, tudo é uma competição. Então, quando você sacia isso muito cedo para o homem e você não dá a oportunidade desse homem te conhecer, enquanto mulher, de conhecer quais são seus valores, seus princípios e começar a apreciar quem você é, a forma como você fala com as outras pessoas, a forma como você administra a sua vida no dia a dia, os seus hábitos, os seus comportamentos, se você é uma pessoa doce, se você é uma pessoa educada, se você é uma pessoa trabalhadora, ele não consegue ter esses elementos no primeiro encontro. Então, acaba que, como já foi saciado, né, a dopamina já foi liberada, para ele, tipo, para mim eu já saciei aqui, então eu vou pro meu próximo desafio. Sim. Então ali começam as desconexões. Agora, se eu retardo esse estímulo de recompensa e dou a oportunidade para um segundo encontro, um terceiro encontro, para que esse homem comece a me conhecer um pouco mais, comece a admirar como eu lido com as coisas um pouco mais, comece a contribuir no sentido de, nossa, eu tenho um trabalho, eu tenho uma planilha aqui que eu não estou conseguindo resolver, e de repente esse homem fala assim, não, peraí que eu te ajudo. Então, peraí, ó, deixa eu ajudar, eu vou fazer pra você, vem cá, e começa a te ajudar. Esse ato de ajudar, de contribuição, de se interessar pelo que você faz, vai construindo no cérebro uma conexão e aí ele vai estimulando a liberação de ocitocina no cérebro masculino. E ocitocina é o hormônio do amor. Deu para entender? Deu, acho que foi bem claro. Não tem problema. E a questão da reprogramação emocional? Como é que ela entra ajudando nessa questão? Nessa questão. Então, a reprogramação emocional, obrigada, querida. Ela entra na seguinte questão. Muitas terapias se utilizam, e longe de mim falar mal de outras terapias, eu mesmo sou terapeuta, tá? Mas algumas terapias, elas se utilizam da técnica de você voltar no passado e falar sobre determinados traumas antigos que te geraram crenças e te geram bloqueios emocionais. E aí, falando em relacionamento, bloqueios emocionais nos relacionamentos. Sabotadores, né? Ou então a mulher que sempre se conecta com um homem que é abusivo, a mulher que sempre se conecta com um homem que trai. São padrões de comportamento, padrões emocionais, né? Então a gente precisa
fazer um trabalho de reprogramação em cima disso. Por quê? Porque se eu começo a voltar no início de tudo isso, que normalmente é na infância, a origem de tudo isso, e eu começo lá, é porque meu pai era assim, porque minha mãe era de tal jeito. Você repete, você começa a repetir o comportamento. Começa a repetir o comportamento. Porque o nosso cérebro, ele não difere presente, passado e futuro. Ele não difere ficção de realidade. Para o nosso cérebro, tudo é presente. E todos os hábitos que eu desenvolvo, seja o hábito de tomar café todos os dias em determinado horário, seja o hábito de algum comportamento repetitivo que me gera algum transtorno nos relacionamentos, todos esses hábitos, para eles acontecerem e se tornarem hábitos, eles tem que haver sinapses neurais. Então essas sinapses neurais, elas acontecem uma vez, depois elas acontecem 2 vezes, 3 vezes, várias vezes, até se tornar um hábito. Até se reforçarem ainda mais quando você tem alguns traumas repetitivos, foi traída mais de uma vez, ou relacionamentos abusivos, essas sinapses estão em constante movimento. Quando eu faço uma determinada terapia, que eu fico voltando naquilo e falando sobre aquilo, me vitimizando sobre aquilo e contando sobre aquilo, eu reforço essas sinapses. Elas ficam cada vez mais fortes. E aí eu tendo a reproduzir isso e repetir isso constantemente. Vai se tornando real. Quando eu entro com a reprogramação emocional, eu quero agir de uma nova forma. Eu quero me tornar uma nova pessoa. Eu quero construir uma nova personalidade que age diferente e tem resultados diferentes. O que eu faço? Eu não tenho como destruir aqueles neurônios que fizeram aquelas sinapses daquele determinado comportamento, daquele determinado padrão. Não tem como destruir isso no cérebro. Mas eu tenho como criar novas sinapses para criar um novo padrão e deixar em desuso aquelas sinapses daquelas crenças, daqueles traumas antigos. Compreende? Eu crio novas sinapses. Você vai repetindo comportamentos melhores ou positivos e acreditando naquilo para que ele elimine, né, de uma certa forma, ou inative aquilo que está te prejudicando. Exatamente. E aí eu reprogramo o cérebro para agir, sentir, pensar de uma outra forma. Isso faz parte da mentoria que você aplica com as mulheres. Exatamente, a mentoria Dona de Si. Dona de Si, a mentoria Dona de Si. Conta um pouco, eu sei que essa mentoria você trabalha com 3 pilares que são muito alinhados com o que a gente falou, mas reforça aqui os 3 pilares, porque eu achei bem interessante. Tá joia. Então, essa mentoria Dona de Si é uma mentoria para mulheres acima de 40 anos, que promove uma reprogramação emocional para que você construa uma nova personalidade. Porque os resultados que você tem hoje na sua vida, seja na sua vida relacional, na sua vida profissional financeira, seja na sua saúde física ou mental, o seu corpo que você não consegue emagrecer, tudo isso está relacionado com a personalidade que você tem hoje. Se você quer construir uma nova realidade, se você quer ter um novo resultado na sua vida, você precisa construir uma nova personalidade. Uma nova personalidade, o que significa ter uma nova personalidade? É quando você pensa, sente e age diferente. A sua personalidade hoje é a forma que você pensa, sente e age. Então, na mentoria Dona de Si da Própria Vida, eu trabalho com os pilares. O primeiro, as travas emocionais, que era o que eu estava falando aqui. Então, nós identificamos as travas emocionais para destravarmos, né? Mas para isso eu preciso tomar consciência delas, de quais são as travas emocionais. Depois de tomar consciência dessas travas, o outro pilar é o pilar da reprogramação emocional. Então eu reprogramo para uma nova personalidade. Você passa a repetir algo que te beneficie. Sim. E aí, o terceiro pilar é o terceiro pilar da prática. É quando você constrói uma rotina adequada a essa nova personalidade. Porque lembra que eu disse que eu não tenho como eliminar aqueles neurônios, aquelas sinapses que já foram feitas? Eu tenho que colocá-la em desuso. Então não é assim uma coisa assim, eu coloco agora, eu reprogramo e eu nunca mais volto.
Eu preciso ter cuidado com, você já deve ter ouvido falar essa palavra que é muito conhecida, com os gatilhos emocionais. Que podem fazer você voltar no estágio anterior. Por isso, nós criamos uma rotina com novos hábitos e comportamentos que são adequados a essa nova personalidade para que você não volte mais para aquele estágio anterior. Tati, a gente está quase terminando o programa. Que pena! Eu queria, olha. se você pudesse, assim, bem rapidamente, falar quais são os principais desafios que as mulheres 40+ encontram, né? Pelo menos essas mulheres com as quais você vê, se é a questão dos relacionamentos, se é a questão de construir essas novas sinapses, ou se são os gatilhos. Fala um pouquinho desses principais desafios e aí a gente vai encerrar. Ok. O maior desafio da mulher 40+ hoje é ela mesma. São as crenças que ela traz daquilo que ela ouviu quando ela era pequena, né? Dos criadores dela, ouviu na época de escola. Esse é o maior desafio. É ela mesma acreditar que ela merece mudar e que ela consegue mudar. Então, muitas mulheres olham para minha metodologia e falam: como eu gostaria, mas eu não acredito em mim, eu não acredito que eu consigo, porque tudo que eu começo, eu paro, tudo que eu acredito, depois eu desacredito. Esse é o maior desafio. O segundo desafio dessa mulher é a sociedade, o pensamento coletivo de manada, de instalar na cabeça dela que depois dos 40 não é possível recomeçar. Tati, muito obrigada, pessoal. Eu preciso encerrar o programa, mas assim, a gente não muda o jogo se a gente não mudar a tática ou se a gente não mudar o jogador. E nesse caso, o jogador somos nós mesmos. Eu vou deixar aqui um grande beijo para todos vocês, agradecer mais uma vez a Tati. Espero vocês na próxima semana. Um beijo, tchau. Obrigada, Zila. Tchau. Sônia, que surpresa! Vou interromper suas gravações aqui, mas é muito importante. Olha a Pamplona de volta. Ai, que delícia, Pamplona! Meu Deus, da última vez eu amei e super rápido, prático de fazer, uma maravilha! Olha, gente, bacon, costela defumada, salame italiano, kit carreteiro suíno, que delícia! E olha, gente, é tirar da embalagem e pronto, colocar na panela, já vem tudo temperado, filé mignon suíno temperado, almoço garantido, carne moída suína, é muito fácil, muito prático, uma delícia. Obrigada, Pamplona! Pamplona no seu cardápio todos os dias. Pamplona.